Curitiba. Então, quero agradecer, Tarso, você ter convidado o professor Requião para que pudesse vir aqui hoje conversar conosco e fazer com que a gente possa refletir sobre esse momento muito importante e grave que o Brasil está vivendo, a América Latina, e como que nós vamos poder nos reorganizar para traçar o bom caminho. Então, muito obrigado, Tarso, por você ter convidado o governador Requião, e muito obrigado, governador Requião, por ter aceitado vir aqui no Instituto Edésio Passos. Antes da gente iniciar, a gente vai apresentar rapidamente um vídeo curto sobre o Instituto Edésio Passos. Eu não sei se ele já está preparado aí para ser divulgado. Então, a ideia é passar o vídeo e depois a gente vai começar esse nosso bate-papo com o governador Requião. Eu tentei expressar na minha atividade profissional o que eu penso da vida. Se eu considero que a classe trabalhadora é que tem que determinar os meios de produção e é ela que tem que conduzir os meios de produção... Som muito baixo. E o resultado do sistema produtivo deve beneficiar a quem trabalha, o meu escritório deve estar a serviço disso. Eu não consigo visualizar de outro modo. Então, desde o começo foi isso, quer dizer, eu vou fazer a advocacia dos trabalhadores, vou fazer a advocacia de sindicatos de trabalhadores e não faço mais do que isso, não aceitarei fazer mais do que isso. Advogado, escritor, poeta, militante político, jornalista, ativista de grandes causas humanitárias, um personagem da história da democracia brasileira. Edésio Passos foi um gigante e deixou um legado à altura das grandes causas sociais que sempre defendeu. Em sua homenagem, e para preservar e perpetuar a sua memória, os seus valores e as suas realizações, nasce o Instituto Edésio Passos, que vai se dedicar a continuar o grande legado de justiça e cidadania deixado por um dos maiores advogados trabalhistas do Brasil, e desenvolver novos projetos, seguindo sempre os ideais que marcaram a sua trajetória. Instituto Edésio Passos. Cidadania, democracia e liberdade. André, você gostaria de falar mais alguma questão? Eu gostaria só de agradecer mais uma vez, né, e desejar uma excelente conversa a todos, e em especial dizer que acho que o governador Requião está com um problema de áudio, não está conseguindo escutar a gente direito. O governador melhorou o áudio? Eu acho que é a internet dele. Governador Escutando melhorou o governador. O áudio? O governador conseguindo nos escutar? Ele está sem som também, a gente também não consegue escutá-lo. Talvez ele tenha que entrar e sair. Enquanto eu gostaria, então, de agradecer... Quem sabe faz ao vivo, né, Tarso? Tem esses detalhes, né? A gente estava tendo conversas antes de iniciar a live, ótimo e tal, mas faz parte da internet e desse novo momento que nós estamos vivendo. O tema de hoje que a gente vai trabalhar é Estado Democrático de Direito, com o governador Roberto Requião. Quando ele adentrar de novo na nossa live, Estamos eu vou aí. fazer a apresentação. Que bom que voltou o governador Requião,
Então, o tema de hoje, a gente vai tratar do Estado Social e Democrático de Direito, né? Com o governador Roberto Requião. Roberto Requião, ele é advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Ele é também jornalista pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Roberto Requião foi prefeito de Curitiba, foi senador da República por alguns mandatos e também governador do estado do Paraná por 3 mandatos. Requião está atuante nesse momento de pandemia, em várias palestras que ele está nos oferecendo, e a gente tem uma grande honra, então, de poder contar com a presença do governador Roberto Requião nesse momento para falar de Estado Social e Democrático de Direito. Nós temos uma Constituição de 1988 que traz a ideia de que a gente, quem sabe, um dia vai ter um Estado que seja, né, que venha a interferir de alguma forma na economia e na área social para garantir justiça social, para garantir redução de desigualdades sociais e também regionais, para garantir justiça, liberdade, garantir que a propriedade seja, né, seja com um interesse social também, então cumpra a função social. A nossa Constituição ela prevê que o Estado vai, de alguma forma, garantir direitos dos trabalhadores, teria que garantir questões do direito do meio ambiente. Então, a gente vai discutir com relação a essa questão do Estado social, que é um Estado que não é nem máximo, mas também está longe de ser um Estado mínimo, um Estado democrático, não só no sentido democrático representativo, mas também democrático no sentido participativo da população e deliberativo, e também um Estado de direito, né, que é um Estado que vai ter 3 poderes, que teriam que ser harmônicos e independentes entre si, que teriam que se fiscalizar e se controlar, e que teriam que também ser fiscalizados pelo povo. Então, é com uma grande satisfação que a gente vai ouvir hoje e conversar um pouquinho com o ex-governador Roberto Requião. Governador, boa noite, muito obrigado. Então, agora eu acho que o senhor está nos escutando, né? E a gente gostaria de que o senhor fizesse uma explanação inicial com relação ao tema de hoje. Talvez agora, e principalmente, gostaria que o senhor apontasse um pouquinho a questão desse governo atual federal, né, do governo Bolsonaro, que tem um ministro da Economia com um caráter bastante liberal econômico, né, ou neoliberal. Então, eu gostaria que o senhor analisasse um pouquinho essa questão do que a gente passa hoje com o governo federal. Muito obrigado. Tasso, André, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês da satisfação que eu tenho em estar batendo esse papo com o Instituto Edésio Passos. O Edésio era um amigo antigo. Quando eu saí da faculdade de Direito, fui trabalhar no escritório do Edésio. Edésio, Paulo Bastos, o Nestor Malvese, o Arlindo Fiorindo Muscato, e era um escritório que tratava do direito do trabalho e que só atendia trabalhadores. Não era vinculado ao processo expoliativo do capital suportado no direito. Comecei com Edésio. E quando governador, lembro de conversas com Edésio lá na Granja do Canguiri, onde eu morava, Granja do Estado. Uma vez o Edésio apareceu lá para conversar comigo sobre a possibilidade do salário mínimo regional que a Constituição brasileira permitia. E dali surgiu um projeto pelo qual, em primeiro lugar, eu diminui os impostos da microempresa para 0%, das pequenas para 2,5% em média, e estabeleci a ideia do Edésio. O Edésio é o pai do salário mínimo regional do Paraná e montamos um mecanismo para que ele nunca estiolasse. Esse mecanismo já foi violentado. Já não é o que nós fizemos, não é o salário mínimo meu e do Edésio, mas continua sendo o maior do Brasil. O Edésio foi, com o seu conhecimento político, as suas informações e a sua militância, responsável pela formação e as posições que eu tenho hoje, em certa medida. Mas então, minha gente, eu ouvi o Tarso falando, é um professor de direito. Eu sou um mero
advogado, eu não sou professor de direito. E eu convivi com a formação do direito no Congresso Nacional. Eu sou daqueles que afirmam que quem souber como se faz uma linguiça e um direito não respeita nenhum dos dois. O direito, Tarso, é a cristalização da força dos interesses. Vocês vejam hoje, tem uma nova lei que vai ser sancionada pelo Bolsonaro, que facilita e agiliza a privatização da água, que é absolutamente necessária à vida, que não se confunde com uma mercadoria, mas vai ser tratada como uma mercadoria. Não foi a lei da privatização hoje, porque a privatização já era permitida. Aqui no Paraná, por exemplo, o 0,3% das ações da nossa Sanepar. Mas eu quero fazer uma abordagem um pouco mais ampla. O que está acontecendo no Brasil, esse neoliberalismo, como é que ele surge? Tarso, lá atrás, a Alemanha nazista era a direita no mundo e acaba sendo derrotada pelas forças do Estado. Se consolida. E o comunismo amedronta, principalmente a Europa. Amedronta de uma forma tal que, sob pressão dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, se concede o voto das mulheres, se consolida direitos trabalhistas para os operários, para os trabalhadores de uma forma geral, se respeita mais, na letra da lei, inclusive, as etnias, as minorias raciais. Mas, em determinado momento, o comunismo, por questões internas, que nós não vamos debater aqui agora, não é o objeto da nossa conversa, alui. Primeiro com a glasnost, que é o degelo, e depois com a perestroika, que é a reconstrução. Lembramos nós, pelo menos os que têm a minha idade, que o Gorbachev foi o condutor desse processo. Quando o comunismo alui, a social-democracia europeia, que era resultado do medo do comunismo se alastrar pela Europa, tem uma reação ímpar dos antigos detentores do capital, principalmente do capital financeiro. E eles agem num tripé. Primeiro ponto de apoio do tripé, a precarização do Estado. Os governantes passam a ser colocados numa posição subordinada ao capital financeiro e todo o poder vai para os bancos centrais, que são administrados pelos donos do dinheiro. Precarização do Estado, qualquer seja a maneira com que ele se manifestasse. Segundo ponto de apoio foi a precarização do parlamento, com o financiamento privado das campanhas, a introdução da televisão, o rádio de massa, novas técnicas de propaganda, e os parlamentares passam a se reportar aos seus financiadores e não mais aos seus discursos de campanha ou ao seu programa partidário. O parlamento no mundo inteiro vai se acanalhando, vai se diluindo, se dissolvendo e passa a ser um instrumento de operação do capital financeiro. E o terceiro ponto de apoio é o fim das prerrogativas do trabalho. Vão seriamente em cima disso. E aqui no Brasil isso se traduziu por aquele projeto de Ponte para o Futuro. Fim da CLT, fim da aposentadoria, corte do dinheiro que viabilizava o funcionamento e a mobilização dos sindicatos. E surge, então, esta volta do neoliberalismo também aqui. No caso brasileiro, influenciado por razões geopolíticas dos Estados Unidos e do capital financeiro que pretendia dominar o mundo. Outro dia, o Jimmy Carter, que foi presidente dos Estados Unidos, escreveu uma carta ao Donald Trump. Ele dizia o seguinte: Donaldo, do planeta, porque a Guerra Fria nos acabou com a economia brasileira, mas hoje ela não existe mais. Nós temos uma nova Guerra Fria, que é da dominação do comércio.
De um lado a Rússia, do outro lado os Estados Unidos, que sempre pensou que a China iria com ele, porque ele tinha invadido a China industrial e comercialmente, mas a China hoje está do lado russo. Mas é uma guerra que o Jimmy Carter diz sobre ela o seguinte: nas últimas 3 décadas, os Estados Unidos não se incomodou mais com as reformas sociais internas, com os direitos dos trabalhadores, com a permeabilidade social para que as pessoas mais pobres pudessem subir na estrutura da sociedade norte-americana. Não se incomodou mais com a robotização das indústrias, não se incomodou com o avanço tecnológico do seu parque industrial, mas jogou 300 trilhões de dólares nas suas forças armadas, que é o seu único grande ativo no mundo hoje. Para quê? Para derrubar governos e assegurar o domínio de gerações de energia, como petróleo e tudo mais. O domínio de minerais estratégicos na nova economia do planeta. Por isso, esse pavor americano hoje, com o crescimento da China. Isso se refletiu no Brasil também. O meu amigo Lula fez uma política interessante no país, não a que eu gostaria. Eu fui oposição ao governo do Lula e ao governo da Dilma no que diz respeito à política econômica. Meirelles, Joaquim Levy, eu me opus com veemência. E, aliás, uma boa parte do PP também. Lembro que nessa oposição estava o Lindbergh, a Vanessa Graziotin, que era do PCdoB, e estava a Gleisi, e nós não concordávamos com essa política social-democrata tupiniquim, que consistia em fazer o que se fez lá no início da Europa, garantir políticas compensatórias para os trabalhadores, mas não mexer na estrutura industrial do Brasil e na sustentabilidade do progresso. Isso foi fundamental. Em 1980, Tarso, André, o Brasil, na mão dos militares, produzia mais do que os tigres asiáticos. Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem, porque nós nos subordinamos aos ditames da Guerra Fria e agora, com essa loucura promovida pelas redes de televisão sob o patrocínio de uma burguesia rural atrasadíssima e com a desmoralização da política e dos políticos, nós passamos a entrar numa nova Guerra Fria, que é econômica, não é ideológica mais. E sem que a gente reaja a isso, o Brasil não vai significar mais nada, nem no mundo, nem para os brasileiros. É a semi-escravização dos trabalhadores o que se propõe. Venda de terras sem limite para grupos estrangeiros, fundos de pensão, e o domínio absoluto de uma subnação, uma espécie de Porto Rico em relação aos Estados Unidos, subordinado aos interesses geopolíticos e econômicos dos Estados Unidos e do consenso de Washington. Então é isso que nós estamos vivendo. Daí você me pergunta, o que você acha do Bolsonaro? É um histrião. É um promotor de espetáculos ridículos. É um homem que diz que a Terra é plana. De que vale tirarmos do picadeiro do círculo o Bolsonaro se nós não removermos o Guedes e os interesses do capital financeiro e dos bancos que dominam o país através do domínio do Banco Central e da sua pesada influência no Congresso Nacional, que parece incapaz, o Congresso, de tomar qualquer medida que agrade, satisfaça e beneficie o povo brasileiro. Então, eu acho que nós temos que ter um foco nisso tudo. O foco é a crítica do liberalismo econômico que faliu na Europa e que, moribundo na Europa, pediu asilo ao Brasil e, com apoio dos Estados Unidos, está conseguindo esse asilo. O Bolsonaro não era para se eleger presidente da República. Ele é um efeito colateral, ele é um acidente. Tanto que hoje o pessoal liberal, o pessoal que fez no Brasil o que fez até agora, em termos de regressão industrial, que é uma frente ampla para tirar o Bolsonaro. Mas essa frente ampla não move um palito, não tem uma opinião, uma frase em defesa dos trabalhadores.
do fim da CLT, do que fizeram com a aposentadoria. E eu não estou dizendo, Tarso, que nós não precisássemos mudar alguma coisa. A economia muda, há uma constante mutação de fatores, até dialeticamente, que é a quarta unidade, que foi, por incrível que pareça, formulada na Rússia por um sujeito que todo mundo achava que era um imbecil, que era o Stalin. A constante mutação dos fatores leva a uma tentativa, uma necessidade de readaptação. Então, o que nós estamos vivendo é isso. Vamos derrubar o Bolsonaro, impeachment do Bolsonaro. Eu assino embaixo do impeachment do Bolsonaro, mas nem isso eles querem formalmente. Eles querem colocar freio e bridão no Bolsonaro para acelerar as tais reformas, como esse marco das águas agora, que tenta privatizar a água, que é um dom de Deus, da natureza, e absolutamente necessário à vida, e transformar isso numa mercadoria definitivamente e de forma acelerada. Então, o que é que nós temos que fazer? Se me pergunta. Eu acho que nós temos que pensar no que aconteceu no mundo e nas recessões. O coronavírus é uma espécie de acelerador de incêndio. É como uma gasolina jogada no incêndio de uma casa, numa residência. Acelera tudo. Mas de janeiro a março, a política do Guedes já tinha feito o produto interno brasileiro caiu 1,5%. E a perspectiva é que até o fim do ano a gente vai ter uma queda entre 6% e 11%. Então, nós temos que olhar como é que o mundo saiu da recessão. Como é que a Alemanha saiu da recessão nos anos 30? Com aquele economista genial que era Horace Greeley e Armand Schacht, saiu com investimentos públicos pesados. O Schacht, da noite para o dia, jogou para baixo a rentabilidade da rolagem da dívida pública alemã e o marco alemão não era conversível no mundo, eles não podiam sair para investir em outro lugar. E fez uma associação com grandes empresas na recuperação da infraestrutura da Alemanha. O que eu estou dizendo para descomplicar? Saiu com investimentos públicos partindo do Estado na recuperação da infraestrutura para fazer rolar de novo o círculo virtuoso da economia. Já tinha o Schacht, em 23, liquidado a inflação com um troço parecido com o que fizeram aqui no Plano Real, vinculando o marco a uma cesta de moedas, de cereais, e posteriormente a uma cesta de moedas e finalmente equiparando ao dólar. Então foi uma jogada de direita que beneficiava o crescimento econômico da Alemanha e não tinha muita preocupação com os trabalhadores, embora a retomada do desenvolvimento econômico tenha acabado com o desemprego. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Inspirados no Schacht, mas com uma preocupação social mais evidente a partir da crítica do Henry Ford. O Henry Ford tinha utilizado a teoria do Taylor sobre o trabalho. Ele dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de uma empresa, do trabalhador, especializando o trabalho e não aumentando a carga horária. O Ford jogou aquilo numa linha de montagem. Foi um sucesso. O Fordinho modelo T foi feito com um custo baixo, com uma velocidade incrível e com uma qualidade importante para aquela época. Então, o Roosevelt, no momento em que a sociedade americana inteira, que estava em recessão pesada, mas que era diversificada, como é a nossa brasileira hoje, adotou o Fordismo taylorista, o Roosevelt disse: vamos sair da recessão que nós estamos. E resolveu conceder ao Ford a maior condecoração já concedida pelos Estados Unidos a um empresário. Ford recusou. E o Roosevelt, estupefato, pergunta por quê. E o Ford diz: porque nós vamos inviabilizar o crescimento do emprego, o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos definitivamente. Mas como? Com a linha de montagem taylorista, nós vamos aumentar a produção, mas não vai ter quem compre e todo mundo vai quebrar. O que eu faço? Pergunta o Roosevelt. E o Ford responde: aumente o salário por lei dos trabalhadores e diminua por lei a carga horária. Menos horário de trabalho e mais gente no sistema produtivo. Mais pessoas recebendo um salário melhorado por lei também. E foi aí que começou o New Deal, o novo pacto. E depois investimentos pesados do poder público na infraestrutura. Hoje, os portos norte-americanos são dragados pelo Exército. Não sei por que não são pela Marinha.
investimento em escolas, em canais, em estradas, em geradores de energia, e foi uma arrancada fantástica. Agora, o que estamos fazendo no Brasil? Com o Meirelles, com o Joaquim Levy, com o Guedes, todos na mesma linha. Nós estamos aumentando carga horária, diminuindo o salário e impedindo que o Brasil viabilize investimentos que só podem ser feitos pelo Estado. Porque nessa recessão estimulada pelo coronavírus, capitalista nenhum vai investir para produzir um serviço ou um bem que não vai ter consumidor. Então, como os Estados Unidos saiu da crise, como a Alemanha saiu da crise, como o Japão saiu da crise, é o investimento público que tem que dar largada nisso. E nós estamos fazendo exatamente o contrário. O que é que eu estou propondo para sair disso, Tarso? Vamos olhar o que aconteceu com a Rússia. Por que aluiu aquelas propostas, aluíram as propostas anteriores, mas hoje ela ainda tem uma tecnologia de ponta que coloca o seu exército em paridade com o exército americano, apesar de ter fracassado o projeto. Como é que saiu a Alemanha? Como é que saiu os Estados Unidos? Vamos olhar tudo isso e formular um projeto aristotélico de desenvolvimento. Por que aristotélico? Porque o projeto, eu me suporto naquela velha anedota do Aristóteles, de um exército popular mobilizado na conquista da soberania de um país que precisava conquistar uma colina estratégica. E ele propõe para 3 comandantes realizar a operação. O primeiro diz: não, com os homens que eu tenho, com equipamento, eu não consigo. É um ato extremo de covardia. É a frente ampla. É o raio da frente ampla. O segundo diz o seguinte: não, eu tomo, avança, toma e avança além da colina. É um ato extremo de temeridade. Ele não sustenta o que havia conseguido. Ele perde os homens e perde o equipamento. Agora, o terceiro diz o seguinte: isso é uma anedota, evidente. Tomo com os homens que tenho, com o equipamento que tenho. Avança, toma e mantém, dando uma posição estratégica para o exército da retaguarda poder avançar. É o ato meio, é o ato eficiente. Ele não foi para o exagero dos nossos sonhos e nem para a covardia da frente ampla, que mantém isso tudo e não beneficia trabalhador algum. É a frente ampla que quer botar freio e bridão no Bolsonaro, mas não quer mudar nada no mundo. Então, a reação agora é debates como esse que nós estamos fazendo. Aliás, eu não estou permitindo que seja um debate. Estou aqui com gente dizendo que eu estou falando demais. Mas, na verdade, nós precisamos construir um projeto eficiente, um ato meio, que devolva a esperança à população brasileira e que a gente possa, desta forma, abrir um espaço democrático para que os partidos aí coloquem as suas propostas e o povo vá decidindo como quer formatar o processo de civilização do Brasil que foi interrompido. É por aí que você reage. Governador Requião, eu fico feliz com o seu discurso de hoje, né? E fico triste quando a gente não consegue implementar questões básicas que a gente acredita, né, governador, que já estão previstos na Constituição, que já foram implementados em países desenvolvidos. Então, a gente teve, todo o século XVIII, nos países que hoje são desenvolvidos, a gente teve Estado, de alguma forma, interferindo na economia, fomentando a economia, resguardando a própria indústria de cada nação. Então, os países europeus, Estados Unidos, fizeram isso no século XVIII. E a gente aqui no Brasil, no século XVIII, tinha uma monarquia bastante liberal econômica e não fez essa defesa da nossa indústria. Fizemos antes. Até 1980, nós tivemos um crescimento impressionante no mundo. Foi interrompido com o engajamento do Brasil na Guerra Fria. Você veja, nós tínhamos militares autoritários, fascistas como Geisel, mas nacionalistas. No peito dele batia o coração brasileiro. Investiam na Petrobras, na Vale do Rio Doce, na Escola de Engenharia do Exército. Hoje nós temos generais de pijama que funcionam como uma corporação sem projeto nenhum para o país, sem identificação com o povo, querendo simplesmente aumentar os seus salários. É uma vergonha isso. Agora, eu não acredito que o Exército Brasileiro seja isso. Projeto nós vamos avançar, eu não tenho dúvida alguma. Agora, o que foi o governo do Lula?
foi um governo social-democrata tupiniquim. Naquela onda da Europa, ele começou a viabilizar a possibilidade para os trabalhadores. Nós começamos, fazíamos parte disso também. Então, integração dos trabalhadores no mercado de trabalho, no mercado de consumo, aumento do salário, foi uma coisa bacana, mudou a vida do povo, mas fez uma associação com o capital financeiro. Ele achava que melhorava a vida dos trabalhadores e o capital financeiro ia deixá-lo em paz. O Obama recebe o Lula nos Estados Unidos e diz, é o cara. Ele era o cara por quê? Porque ele estava mantendo o povo quieto e, na aliança com o capital financeiro, os grandes bancos, ele estava abrindo espaço para que o capital financeiro dominasse definitivamente a economia. A frente ampla do Lula foi a frente que fez com que, no impeachment da Dilma, 5 ministros dela, que compunham a frente de governabilidade, pedissem demissão, porque eram senadores e foram ao Senado votar pelo impeachment, para fazer valer a ponte para o futuro, que viabilizava de forma flagrante os interesses antinacionais e contra os trabalhadores. O Brasil colocado numa posição secundária no Concerto das Nações. Isso foi a frente ampla. Portanto, eu digo, querem fazer uma frente que fora Bolsonaro, eu acho bacana. Ele só atrapalha. Mas esse pessoal não gosta do Bolsonaro porque ele se veste mal, come mal na mesa, é burro e diz muita asneira. Eles querem neutralizar o Bolsonaro para acelerar o liberalismo definitivo da economia que já faliu na Europa, que está atrapalhando o mundo e que tem, meio que isoladamente na população ativa e progressista brasileira, a minha militância. Mas eu conto com um cara porreta, o Papa Francisco, que já deixou bem claro que o capital é bom quando ele investe numa fábrica, gera bens, faz subir a tecnologia e dá oportunidade de trabalho e de vida boa, de garantia de saúde e de educação para os filhos dos trabalhadores. Mas não pode mandar no mundo. O capital é um mamão bíblico, que significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e a mamão. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro. E nós estamos numa situação terrível, que vai explodir agora, Tarso. Por isso que nós precisamos de um plano nacional e não apenas partidário. Vai explodir. Você lembra antes do governo Lula? Os assaltos a armazéns de comida, a fazendas, a caminhões nas estradas, já começou. Aqui em Ponta Grossa, semana passada, já assaltaram um caminhão de frango para poder comer. Então, se nós não tivermos um projeto, nós vamos para o caos, que pode nos levar a um ato de covardia, com frente ampla, e entregar tudo e as possibilidades de crescimento do país, pode nos levar a um ato temerário da esquerda e da direita com uma ditadura que vai se explodir mais na frente, ou vai nos levar à construção de um projeto nacional e democrático e popular que nos dará a possibilidade de retomarmos o caminho da construção da nossa civilização, processo civilizatório brasileiro interrompido. Requião, a gente não vive um momento muito perigoso para a democracia, com um governo que, você usou aí adjetivos, né, que é vergonhoso o nosso governo federal, mas assim, a gente não tem um risco de um retrocesso muito grande democrático, que talvez não seria o caso dos democratas, não só os democratas de esquerda, de centro-esquerda, mas também aqueles democratas liberais de centro-direita, que não sejam nem fascistas e nem reacionários. Não seria o caso dessas pessoas se unirem para focar na questão da defesa de uma democracia, para daí, num segundo momento, tentar fazer essa garantia do social, ou o senhor acha que isso é balela, que a questão é agora já fazer a defesa da questão social? É uma brincadeira, é uma armadilha, talvez até montada por Steve Bannon nos Estados Unidos, que é o orientador de toda a canalice de direita no mundo. Eles querem a sacralização, a indulgência plenária. Eles são responsáveis pelo que aconteceu no Brasil. E se nós entrarmos nessa manhã num processo eleitoral, eles terão o dinheiro do capital financeiro que não foi atingido por nada, nem criticado, e que não é levado em consideração na consciência popular. Eles vão ter o apoio das grandes redes de comunicação e vão aparecer como salvadores da pátria. E acaba, talvez, num governo parecido com o do Lula, de novo. Parcialmente parecido. Volta aí, Bolsa Família, isso e aquilo. E
o Brasil passa a ser uma potência de segunda categoria, subordinada a interesses geopolíticos do mundo. Nós somos grandes demais, nós temos uma economia complexa e não podemos nos subordinar à orientação geopolítica americana nem à russa. O Brasil é grande demais, importante demais, capaz demais e precisa ter um projeto de desenvolvimento econômico e de avanço democrático. Mas tem que ser uma frente nacionalista, popular e democrática. Esses democratas que você se refere, que não querem a legalização de uma democrata, cortou um pouquinho. Estão desesperados. O Bolsonaro está paralisando o processo que eles desejavam de liquidação do Brasil, com a sua enorme boçalidade. Requião, é possível um Requião, um Ciro Gomes ou alguém mais de centro-esquerda se eleger e conseguir governar com esse nosso Congresso? Não, é o que eu estou dizendo a você. Nós temos que ter uma mobilização popular, um projeto que mostre aos nossos militares da base, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, a devolução da esperança, a possibilidade de reconstruir pelo trabalho, de ter sucesso com o seu próprio esforço. O Congresso de hoje é o pior da história. Claro que tem gente boa lá também, tem exceções, mas é o pior da história. Tá? Votou esse marco da água do Brasil, uma vergonha total. Foram 65 votos a favor no Senado. Quando eu estava lá, montei uma frente contra esse troço e nós conseguimos segurar. Eu, o Lindbergh, Vanessa Graziotin, Lídice da Mata, Gleice, nós seguramos isso. Seguramos com lógica, com racionalidade, mostrando a estupidez, mas parece que desapareceu o raciocínio lógico e patriótico do Brasil. O Ciro Gomes tem algumas ideias boas, outras não tanto. Agora, eu acho que um dos problemas que nós estamos enfrentando é o desejo de algumas pessoas se candidatarem a presidente da República. Então, de repente, o Ciro hoje diz que está estudando ainda o marco para saber se ele é contra ou a favor. Ah, tenha dó, Ciro, né? Eu votei no Ciro na última eleição, mas tenha dó. Não é possível. Já foi governador, foi ministro de Estado, foi parlamentar, e não sabe o que é isso que está sendo discutido no Congresso há anos. Não tem cabimento, está fugindo de uma posição, porque imagina, não, eu ainda posso ter o apoio desse capital financeiro que quer privatizar a água num processo eleitoral. O Haddad propõe a independência do Banco Central. Não é possível isso. Não é possível. Então, eu acho que, por outro lado, o Ciro tem algumas ideias bacaníssimas, alguns raciocínios sobre a economia interessantes. Nós temos que pegar o que é positivo disso, moderadamente, e transformar num projeto que empolgue o país para a gente sair disso. Senão, nós vamos ficar sendo comandados pelo Olavo de Carvalho. Requião, a Carmen Regina Ribeiro, no teu Facebook, no Facebook do governador do Roberto Requião, pergunta assim: quais seriam, então, as forças políticas e econômicas que poderiam compor esse plano? O plano tem que ser forjado intelectualmente. Eu estou na linha do Gramsci. Nós teremos intelectuais orgânicos capazes de sofrer o sofrimento do povo e de formular soluções. Quadros médios que podem entender e ajudar na regimentação popular. E os militantes que estão sofrendo na pele entendem e recuperam a esperança. Eu também. Estou com 79, quase 80 anos. Março do ano que vem faço 80. Eu participei da Revolução Estudantil Francesa de 68. Rudi Deutscher, Daniel Cohn-Bendit, Marshall McLuhan, negação de toda a política. Empolgaram a França, empolgaram o mundo, chamaram a atenção do planeta Terra. Não havia uma proposta de construção de um modelo diferente para o processo de evolução da civilização francesa. Derrubaram o ministro da Educação. O Ventralo já caiu aqui. E não aconteceu mais nada. Hoje estão lá com o Macron, completamente adoidado, dirigindo numa parceria com o liberalismo econômico reincidente da Alemanha. Então, minha gente, nós precisamos é que os intelectuais orgânicos, que não estão preocupados com candidatura presidencial,
com postos no governo, que muita gente quer voltar ao governo para conseguir as famosas bocas. Meu Deus, as nossas bocas agora são dos militares. 3.000 militares entraram no Estado, eles acham que vão segurar o exército de 500 mil com isso. Não, não acredito. Então, a proposta tem que ser formulada, discutida e jogada num processo eleitoral. Quem candidato? Quem tiver mais viabilidade eleitoral. Pouco me importa se é o Haddad, se é o Ciro, se é o fulano, ciclano ou beltrano. Tem que ter a proposta, essa proposta tem que ser conhecida e reconhecida pela população e apoiada. Daí, nós começamos a fazer o jogo da democracia e da política de novo, através dos partidos. Na França não tinha partido atrás daquilo. Era essa esculhambação. PMDB, você sabe o porquê. Contra a ditadura. Nós derrubamos a ditadura, forçamos aquilo a ceder. A sério, nesse processo eleitoral, que os partidos escolhem o sujeito mais rico que possa financiar uma campanha, ou que tenha, por algum motivo, inclusive aparição nas redes de televisão, popularidade absolutamente não ideológica e não propositiva. Então, é uma tentativa. Agora, senão o Brasil vai para a crise e para o caos. O povo brasileiro experimentou a CLT, a integração do Lula, o salário mínimo ampliado, não vai aceitar a escravização. Requião, eu confesso para você que para o senhor que até o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, eu acreditava que o Brasil tinha uma sociedade civil realmente organizada, eu acreditava que realmente o Brasil podia, por meio de uma evolução, a gente para e passo, conseguir, com pequenas vitórias, melhorar e conseguir implementar o que a gente tem na nossa Constituição de 1988. Mas eram pequenas vitórias, mas grandes vitórias do capital. Pois é. E depois disso, com todos esses retrocessos, tanto sociais, econômicos, quanto políticos e democráticos, sinceramente, eu tenho minhas dúvidas se a gente, por meio de simples evoluções, se a gente conseguiria fazer alguma coisa diferente. O senhor acredita ainda em alguma possibilidade de uma revolução um pouco mais radical? Não estou pensando no radicalismo, eu estou propondo o ato eficiente, o ato meio. Eu estou na linha do Guerreiro Ramos. Nós não podemos imaginar que vamos mudar uma superestrutura econômica, financeira do Brasil da noite para o dia. Embora eu gostasse que isso acontecesse, mas não é possível. Nós temos que fragilizar o domínio do capital financeiro, viabilizar a retomada do desenvolvimento, proteger as empresas nacionais e passar a respeitar o trabalho, que está sendo escravizado e ignorado de forma absoluta por esses porra-loucas, esses bugiozinhos como o Guedes. Eu vejo o Guedes como um bugio. O senhor conseguiu, quando era governador do Paraná, hein? Não era nem presidente, como governador do Paraná, o senhor conseguiu fazer alguma coisa no âmbito de América Latina, de América do Sul, de união desses povos, né? Não tem saída, né, Requião? A gente teria que pensar alguma coisa internacional, como fazer para união de povos, para conseguir barrar esse poder financeiro e do jogo financeiro, mas a gente às vezes fica meio... E o Brasil, né? Pelo seu tamanho, pela sua complexidade industrial, tem toda a condição de liderar um bloco latino-americano, que é o que a política externa do Lula, muito bem conduzida pelo Celso Amorim, conseguiu. Eu tenho crítica à política econômica e nenhuma à política externa. Eu informo só que às vezes corta um pouco. Deixa eu só informar, governador, que às vezes para um pouco a fala do governador Requião, mas é que realmente, às vezes, a internet da casa do governador Requião que dá um picotezinho, mas acho que dá para continuar escutando, né, minha gente? Eu não sei continuar. Se a minha Desculpa, governador. A minha, a Copel está me sabotando. Eu tenho um contrato lá de 300 megas por 150 e, de repente, eu vejo eu estou com 20, 15. Está horrível a Copel. E esse horário também não é dos melhores, né, governador? Mas, desculpa, eu cortei o senhor. Mas é isso, eu acho que é isso. Discutindo, esclarecendo, e a frente vai se formando. Agora, não vai ser com esses caras candidatos propondo, não, vamos manter o Banco Central independente. Tenha dó, rapaz. Tenha dó.
não precisa mais nada para a extrema-direita. O Banco Central domina a economia absoluta do país, subordinado aos interesses econômicos dos grandes grupos. E nós viramos uma fazenda, uma agricultura mecanizada, de tecnologia de ponta, muito pouca gente empregada e o povo passando fome. É como você vê hoje, os entregadores de comida dos apps. O cara está levando na sua casa um bacalhau de um restaurante famoso de Curitiba e não tem o que comer. Porque ele não ganha quase nada, vai de bicicleta. Requião, hoje tem uma briga com relação à questão dos costumes e a questão de liberdades individuais entre Globo e Record e SBT, por exemplo. A Globo com um discurso mais liberal político, a Record e a SBT com um discurso mais conservador e reacionário. Mas, na questão econômica, é tudo o mesmo discurso, né, governador? É o mesmo. Então, é Globo, Band, SBT, Record, os grandes jornais, os grandes portais da internet, todos eles são contrários ao que a gente está conversando aqui. Eles são contrários ao estado de bem-estar social, são contrários a tudo que a gente está conversando. O que a gente poderia fazer sobre essa questão para democratizar esses meios de comunicação? Bom, tem que ser um projeto desse plano de desenvolvimento brasileiro. Isso tem que ser democratizado de verdade. Hoje, por exemplo, nós temos a internet. A nossa audiência deve ser ridícula perto de uma Globo. Mas nós estamos aqui conversando, passando informações. O pessoal pode concordar ou não concordar, mas nós vamos formando uma opinião e mostrando, do ponto de vista global, o que é que está acontecendo com esse liberalismo econômico no mundo, que é uma tentativa de muito pouca gente de escravizar a humanidade. E nós não nascemos com essa vocação de sermos escravos. Pô, eu sou brasileiro, cabelo branco aqui, estou quase um white power. Se eu não passar um gel aí, ele arma como um cabelo black power. Ah, muito bem. Eu sou descendente de italiano, de alemão, de espanhol, de português, de negro, de índio brasileiro, silvícolas brasileiros, muito provavelmente de judeu também, que meu nome é Melo Silva, Mel da Selva. Então, é esse povo que tem que ser respeitado. E isso me faz ter identidade com a população. Eu nunca me preocupei com salário, com isso, com aquilo, e me derrubaram na última eleição aqui, dizendo, entre outras coisas, aquela bichona lá do Congresso Nacional, o Frota, a Joyce Assman, que eu estava aposentado com 450 mil reais por mês. E eu estou conversando com você aqui e estou aposentado pelo INSS com 2.700 reais por mês. Mas não é por isso que eu vou largar a batalha. E sobrevivo porque, ao longo desses 79 anos e tanto, eu fiz alguma poupança. Senão, eu estaria totalmente liquidado, inclusive do ponto de vista político, de ter voz nessa grande discussão. Pessoas que votaram no Bolsonaro, vários deles estão descontentes com o atual governo. Claro que ainda tem uns 20% de bolsonaristas. Mas o senhor acha que essas pessoas ainda é possível que elas voltem a votar em projetos mais nacionalistas de centro-esquerda, de esquerda? O senhor acha que é possível? Essas pessoas foram os mesmos que elegeram o Lula, elegeram o Collor, elegeram o Fernando Henrique. Elas estão desencantadas com a política. E a corrupção da política do Brasil foi exposta pela Lava Jato. No fim, você percebeu que a Lava Jato não se preocupava com a corrupção. Estavam num jogo de transformar o Brasil numa potência de segunda categoria. Mas que tinha corrupção endêmica? Tinha, em todos os partidos. Então, eu acho que essa gente, se tiver um projeto que devolva esperança, embarca nele. Se não tiver um projeto, vai ser novamente o canto encantado. De esquerda que não vai se sustentar novamente. Eu acho que é a hora de termos um projeto nacional. A moda do Guerreiro Ramos. Modesto, mas eficiente,
combatendo o capital financeiro, valorizando o trabalho do povo. E o emprego. Governador Requião, a gente passou muito rápido, né? Já são 6 minutos, faltam 6 minutos para as 8 horas, às 8 horas em ponto a gente encerra. Antes da gente encerrar, eu tenho alguns informes para quem está nos escutando. Eu gostaria que o senhor fizesse então as suas considerações finais com relação ao que o senhor gostaria de talvez falar mais alguma questão sobre a questão do Estado Social, ou de alguma questão da democracia, ou alguma questão do neoliberalismo que a gente tratou hoje. Eu abriria então a palavra para as suas considerações finais, governador. Houve um combate contra os brasileiros democratas, nacionalistas e com identidade com o povo, pela Rede Globo, pela grande mídia e tudo isso. Depois veio a Lava Jato, que trabalhou em cima de corrupção evidente, que existia, existe e tem que acabar. Mas acabou se dedicando a derrubar o governo nacionalista e botar na cadeia quem pensava no Brasil, ladrão ou não. Eu fui o autor da lei de abuso do poder em função disso. Então, nós temos que ter um projeto. Agora, essa desmoralização da política, Gabriel, forjou governadores absolutamente inconsequentes. O cara lá de Minas Gerais, o Zema, eu não sou político, sou vendedor de geladeira da linha branca. E está transformando Minas Gerais num congelador, porque ele não sabe nada de educação, de mobilidade urbana, de economia, de desenvolvimento. Não sabe nada de saúde, não sabe de nada. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. E aqui no Paraná, a mesma coisa. O Ratinho é um desinformado. Eu não acho que seja um canalha, mas é um desinformado. Não tem condição de governar. Olha aqui. Isso aqui é um livreto que a Carolina escreveu do meu governo. São 340 programas de governo. Panela cheia, trator solidário, irrigação noturna, 1000 coisas, redução de imposto das pequenas e microempresas. Em 2008 ou 2009, nós reduzimos o imposto de 95 mil itens que o trabalhador comprava, baixamos o preço num acordo policiado com os mercados, depois mais, alguns foram para 105 mil itens. Pegamos o Estado lá atrás em qualidade de educação, no IDEB, e fomos o primeiro lugar no Brasil. E, para mim, isso não é uma satisfação completa, porque ser primeiro lugar no Brasil não é grande vantagem, nós precisamos ser melhores. Estar na frente dos outros não era o bastante. Então, de repente, aconteceu isso. Elegeram aqui o teu ex-dono da tua faculdade, lá, o Eurovisto, que na época estava morando na Alemanha, casado com uma alemã. Não tem nenhuma vinculação com o trabalho, com o crescimento econômico. Você perdeu o teu emprego lá ganhou, porque não concordava com aquilo. Sim. Te puseram na rua, porque você estava preocupado com uma política popular, com benefício aos trabalhadores, qualidade da educação. O outro, o Flávio Arnes. E os dois estão lá, os três do Paraná, o Álvaro, o Flávio e o Oriovisto, votaram a favor da privatização, dos instrumentos que aceleram a privatização da água e transformam a água em mercadoria no Brasil. O que esses caras estão fazendo lá? Eles não existem. Estão pensando na sua carreira. O Álvaro diz, não... O cartão de crédito está em 300 e o cheque especial em 400. No Paraguai, por lei, é 20% ao ano. Mas, então, são jogadas. Ele vem com o discurso de baixar juro, mas vota pela transformação da água em mercadoria. Então, eu acho que nós temos que pensar isso tudo. Absolutamente solitário no PMDB. O PMDB é o partido de maior apoio ao Bolsonaro e ao Guedes no Congresso Nacional. Não tem um voto contra. Até o partido dele mesmo tem. Nós temos que começar a repensar isso, discutir, montar um projeto e conseguir uma frente democrática, popular e nacionalista. E depois de um projeto viável à moda do velho Guerreiro Ramos, daí sim, vamos para a reorganização dos partidos.
Requião, E não vamos aceitar mais também essa demonização do PT. Claro que errou no governo, estou dizendo para você que errou, mas o Lula foi fantástico para a população nos seus acertos. Passaram a comer, viajar de avião, comer 3 vezes por dia. É um sucesso incrível nesse Brasil miserabilizado pelos lucros do grande capital. Nós temos que reunir todas essas experiências, formular o projeto, mas não a frente única que acabou com o governo do PT. Requião, na década de 80, você foi considerado o melhor prefeito do Brasil, era prefeito de Curitiba. Existe alguma chance? Muita gente quer que você volte à nossa prefeitura. Existe alguma chance de você ser candidato ou não? E o Bolsonaro fez 74% dos votos em Curitiba. Eu não tenho dinheiro para ser candidato. E você viu que o meu discurso, a minha atenção está focada na macroeconomia do mundo. E está focada também na geopolítica. Eu fui presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano, um número enorme de países, minha sede era em Bruxelas. Eu me enfronhei nisso, eu tenho muita contribuição para dar na construção de um projeto brasileiro. E eu não tenho apoio. Eu não tenho apoio. O meu PMDB não é mais o meu. Os deputados que me ajudaram, inclusive, no projeto meu e do Edésio, do salário mínimo regional mais alto do Brasil, passaram todos para o Beto Richa, porque havia possibilidade de favores e vantagens que eu jamais daria a um deputado. Eu acabei com as emendas pessoais, fiz emendas partidárias para projetos regionais. Qualquer deputado podia ir lá e dizer, olha, o governo vai construir 10 escolas aqui e nós aprovamos esse projeto, sendo de oposição ou não. Foi um troço bem interessante. Mas hoje eu não vejo apoio, não vejo mobilização nesse sentido. E os candidatos que se colocam, eles não sabem o que é prefeitura. O Rafael Greca não tem identidade com a população pobre, não tem fraternidade. Mas pelo menos ele sabe asfaltar rua e tudo isso, que não é mal. Só que esquece a periferia, o trabalho, a saúde e tudo mais. Mas os candidatos que se apresentam, tem a dó, Tarso. Nós estamos no mato sem cachorro. Mas a eleição agora vai ser em novembro. Vamos ver até lá se eu realizo um sonho inicial meu, que era me colocar de novo na política de Curitiba para apoiar um candidato de verdade que pudesse recuperar a administração do ponto de vista dos interesses do povo. Minha gente, antes de encerrar, só gostaria de convidar a todos e a todas para curtir e seguir as redes sociais do Instituto Edésio Passos, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, e convidar a todos e a todas para o seminário Pandemia e Processo do Trabalho, que vai acontecer na sexta-feira, dia 3/7, pelo Instituto Edésio Passos. Também vai ter certificados de 4 horas emitidos pela Universidade Federal do Paraná, e vai ser passado no YouTube e no Facebook do Instituto Edésio Passos. Eu gostaria de agradecer demais o nosso ex-governador Roberto Requião por ter aceitado esse convite. Foi uma honra para o Instituto Edésio Passos, para o programa Estado e Administração Pública em Debate, que ocorre toda quinta-feira, às 19 horas. Governador Requião, muito obrigado mesmo pela presença e pelas suas considerações, respondeu perguntas, já convido a todos, então, para a próxima quinta-feira, às 19 horas. Obrigado, governador. Valeu, gente.